Graça e paz, meus irmãos. Nós louvamos a Deus pelo privilégio que Ele nos concede de nessa manhã podermos mais uma vez estudarmos a Sua palavra, aprendermos mais acerca da Sua palavra, palavra essa que serve para nos exortar, nos redarguir, nos consolar, enfim, palavra essa que nos oferece tudo aquilo que nós precisamos para termos uma vida agradável diante do Senhor. O estudo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa manhã tem por título Práticas da Vida Cristã. Eu queria pensar com os irmãos algumas práticas que a Bíblia nos ensina sobre como nós que professamos sermos cristãos devemos ter. E para a gente estudar essa lição, Práticas da Vida Cristã, eu gostaria de tomar como texto base o livro de Tiago, a carta de Tiago, na verdade a carta toda, se os irmãos puderem ler depois, será de grande valia, mas para essa manhã eu gostaria de ler apenas Tiago capítulo 1, versos 1 a 7, que nos diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. E para a gente entender melhor, meus irmãos, algumas verdades que podemos aplicar na nossa vida prática, é preciso que a gente primeiro entenda quem era Tiago e qual foi o objetivo dele ao escrever essa carta. Então, na verdade, assim, a epístola de Tiago, ela provavelmente foi escrita entre os anos de 45 e 49 depois de Cristo. Quem escreveu essa carta foi o próprio Tiago, e é bom a gente entender que esse Tiago aqui que escreveu essa epístola não foi o Tiago que era um dos discípulos, um dos apóstolos de Jesus. Aquele Tiago que foi apóstolo, ele já havia sido martirizado, ele já havia sido morto por amor ao evangelho. Esse Tiago que escreveu essa carta, ele era irmão de Jesus. Era um dos irmãos sanguíneos de Jesus. Então, Tiago, ele escreve essa carta e ele endereça a carta aos cristãos judeus convertidos que estavam sendo fortemente perseguidos na época em que eles viviam. Então, a gente sabe que na época de Jesus, existiam judeus que acreditavam na vinda do Messias, esperavam a vinda do Messias, mas quando Jesus veio, eles não reconheceram a Cristo, a Jesus, como o verdadeiro Messias, porque eles esperavam um Messias que fosse tirar Roma do poder, um Messias cheio de glória do ponto de vista humano. E Jesus, como nós conhecemos bem a história, era um homem simples, um filho de carpinteiro, não havia nada de grandioso do ponto de vista humano, do ponto de vista físico em Jesus. Então, muitos dos judeus não receberam a Cristo. Mas, quando Cristo começou a pregar o evangelho, quando os discípulos começaram a pregar o evangelho, muitos judeus e até mesmo muitos gentios, povos não judeus, os povos que não eram da promessa como nós, ouviram aquele evangelho e se submeteram a Cristo, aceitaram Jesus como o Messias, como o Salvador do mundo. Porém,
esses judeus convertidos ao evangelho passaram a ser duramente perseguidos naquele período. Inclusive, pelo próprio governo romano, eles começaram a perseguir a igreja, porque eles tinham medo de que aquela nova seita, que eles consideravam a seita, pudesse de alguma maneira gerar perigo para o governo romano. Então, muitos desses judeus convertidos tiveram que fugir de sua terra e ir para outros lugares, como por exemplo para Fenícia, para Chipre, para Antioquia da Síria. Ou seja, Tiago escreve essa carta justamente para consolar esses irmãos que estavam vivendo longe de sua terra, vivendo muitos longe de suas famílias, numa terra que possuía outros costumes. Então, Tiago escreve para consolar esses irmãos, dizendo que valia a pena permanecer fiel a Jesus e ao Evangelho, e também para exortar aqueles irmãos que não se desviassem desse caminho. Então, de forma resumida, a gente pode entender que essa carta, embora ela seja uma carta curta, ela tem apenas 5 capítulos, é uma carta muito rica, que pode trazer muitos ensinamentos para a nossa vida ainda hoje. Muitos teólogos afirmam que essa carta de Tiago é uma carta eminentemente prática. É uma epístola diferente, por exemplo, das epístolas de Paulo, de Pedro, onde traz-se muita doutrina, né? A carta de Tiago não, ele fala expressamente e claramente sobre questões práticas da vida de todo aquele que se diz cristão. Então, por exemplo, no capítulo 1 se observa que Tiago enfatiza as atitudes certas que todo crente deve ter diante das provações e tentações, e ele ressalta que todo aquele que se diz cristão deve ser não apenas ouvinte, mas praticante da palavra do Senhor. No capítulo 2, Tiago aborda 2 assuntos: a condenação de preconceitos socioeconômicos na igreja, que no interior da igreja de Cristo, no interior do corpo de Cristo, não devem haver preconceitos socioeconômicos. E ele também aborda nesse capítulo a necessidade de obras que demonstram a autenticidade da fé, porque não adianta a gente dizer que crê se a gente não demonstrar essa fé através das obras. No capítulo 3, ele apresenta uma advertência mais forte sobre o uso errado da língua, né? Ele fala que a gente precisa aprender a dominar a nossa língua. Já no capítulo 4, ele condena várias atitudes carnais que atrapalham o serviço na obra de Cristo, no corpo de Cristo. E no capítulo 5, ele encerra a epístola com instruções que exigem uma perspectiva eterna e espiritual, e não materialista e carnal da igreja. Então, se a gente sentar mesmo com cuidado e for ler essa carta, a gente percebe que tudo que Tiago fala diz respeito a práticas. A gente precisa andar com a vida prática de acordo com a palavra de Deus. A gente não pode apenas dizer, falar que a gente é cristão, mas a gente deve expressar nas atitudes práticas e cotidianas que somos transformados e que somos pequenos cristos, servos de Cristo, né? Então, eu queria também pensar com os irmãos agora, pelo menos 4 aspectos que a gente aprende com atitudes de Tiago, através dessa carta, importantes para nós, para nossa vida prática, ainda nos dias de hoje. A primeira dessas atitudes, meus irmãos, que a gente pode aprender, está em Tiago capítulo 1, o verso 1, logo quando ele sauda os irmãos que receberiam a carta. Ele diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Então a gente observa que Tiago, ele se apresenta como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira atitude que a gente aprende com ele é: nós precisamos aprender a ser servos.
É importante a gente pensar que Tiago era irmão de Jesus. Ele cresceu com Jesus, ele tinha intimidade com Jesus, ele era dirigente de uma das igrejas de Jerusalém, mas ele não se utilizou de nenhuma dessas credenciais para se colocar como maior do que alguém. Pelo contrário, ele se define como um servo, servo de Deus e servo do Senhor Jesus. E é algo muito importante para nós nos dias de hoje, porque muitas vezes há em nós muita dificuldade para a gente ser submisso. Submisso às autoridades, submisso à igreja, submisso aos nossos irmãos, mas precisamos aprender a ser servos. Essa é a vontade de Deus. Aprender a ser servo do Senhor é algo super importante na vida de todo o crente, de todo o cristão. Porque servo é aquele que entende qual é a sua posição. O servo sabe que ele obedece, mas que quem manda, quem determina é o Senhor. Então, muitas vezes, diante de dificuldades, diante de lutas, diante de problemas, quando as coisas não acontecem exatamente da maneira que a gente ora, exatamente da maneira como a gente espera, que a gente pede ao Senhor, muitas vezes a gente age com posturas insubmissas. A gente começa a querer questionar o Senhor. Muitas vezes a gente se revolta até contra o Senhor, como se nós tivéssemos direito de fazer isso, né? Como a própria Bíblia diz, quem é o barro para dizer ao oleiro o que fazer? A gente precisa assumir essa consciência de que Deus, ele é o Senhor e que nós somos apenas servos. O servo não questiona, o servo não pode ficar chateado quando o seu Senhor faz algo diferente da vontade dele. Então, é uma atitude que cada um de nós nos dias de hoje precisa aprender. Nós somos servos. E ele, Deus, é o Senhor. Então, ele pode fazer em nós, ele pode fazer de nós e ele pode fazer através de nós tudo o que ele quiser. Porque está escrito que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não é de nós e por nós, mas é dele e por ele. Então, assim como Tiago, ele não apenas se autodefinia servo, mas ele tinha uma vida que demonstrava que ele era servo do Senhor. Nós também precisamos fazer isso. E como a própria Bíblia diz, a gente precisa aprender a cumprir os mandamentos do Senhor. O servo é aquele que faz, que cumpre as ordenanças do seu Senhor. A segunda atitude que a gente aprende com Tiago nessa epístola está no capítulo 1, nos versos 2 a 4, quando ele diz assim: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, esses versículos, eles nos ensinam que nós precisamos aprender a nos alegrar nas provações. Nós conhecemos e repetimos muitas vezes um versículo que diz que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No discurso é muito bom dizer isso, mas na prática nem sempre nós queremos agir dessa maneira, nos alegrando diante das provações, diante das lutas, diante das dificuldades, na certeza de que elas cooperam para o nosso bem. Muitas vezes a gente age de maneira diferente, a gente se volta contra o Senhor muitas vezes, a gente se entristece, a gente se revolta, a gente se afasta do Senhor, a gente quer agir com a força do nosso próprio braço para resolver as situações. Mas o que Tiago nos ensina aqui é que nós precisamos nos alegrar diante das situações difíceis, porque essas dificuldades, elas nos ensinam a ter paciência e elas nos aperfeiçoam diante do Senhor. Ele fala no verso 4, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Meus irmãos, a gente nunca pode esquecer,
mesmo diante das lutas, que nós servimos a um Deus que é soberano. Nós servimos a um Deus que tem nas mãos dele o controle de todas as coisas, o domínio de todas as coisas. E ainda que as coisas fujam ao nosso controle, jamais fugirão do controle dele. Outra coisa que a gente não pode esquecer é que todas as coisas Deus pode usar para que o nome dele seja glorificado. Então, diante das lutas e das dificuldades, ao invés de nós nos afastarmos do Senhor ou assumirmos posturas que não agradam ao Senhor, a gente precisa se derramar, se lançar, se quebrantar diante de Deus, na certeza de que Ele é o Senhor, Ele tem nas mãos dele o controle e que aquilo certamente vai contribuir, aquela dificuldade certamente vai cooperar para que sejamos melhores diante do Senhor, que é para nos tornarmos pessoas mais humildes, mais submissas, mais pacientes, enfim, de modo que o nome do Senhor seja glorificado. Especialmente nesse tempo que temos vivido nessa pandemia, quantas pessoas têm questionado a fidelidade do Senhor, quantas pessoas têm se desesperado, se angustiado, atentado contra a sua própria vida, quantos de nós mesmo nos autoafirmando cristãos, temos estado angustiados, temos estado entristecidos diante dessas dificuldades. Mas, amados, nós precisamos fitar os nossos olhos no Senhor. Nós precisamos clamar que o Senhor derrame sobre nós da sua graça, da sua misericórdia, trazendo sobre a nossa memória somente aquilo que pode nos dar esperança. Não podemos perder de vista que Deus está no controle, que certamente tudo isso que a gente tem passado em meio a essa pandemia ou em meio a outras dificuldades vão servir para a glorificação do nome do Senhor, vão servir para que sejamos melhores, sejamos aperfeiçoados diante dele. Por isso, meus irmãos, que essa manhã seja uma manhã mesmo de entrega, uma manhã de quebrantamento e que Ele nos dê essa atitude de servos e de alegria diante das provações e das dificuldades. A terceira e última lição que podemos tirar desse texto, nessa manhã, está no capítulo 1, e versículos 22 ao 25 de Tiago, que nos diz assim: E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se e logo esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então, através desse versículo, aprendemos a seguinte lição, que nós precisamos ser cumpridores da palavra. Mais do que leitores, mais do que ouvintes da palavra, nós temos que vivê-la, que praticá-la. A Bíblia precisa ter total e completa autoridade sobre as nossas vidas. Nós sabemos que temos vivido dias maus, dias em que todos os valores éticos e morais têm sido relativizados. Tudo pode, toda forma de amor é válida, tudo que lhe faz feliz você pode fazer. Esse é o discurso do mundo. Mas nós não andamos conforme o curso do mundo. Nosso chão, nossa bússola é a palavra, são os valores da palavra. E para agradar o Senhor, nós não podemos ser apenas ouvintes, mas praticantes. E como lemos no final do versículo 25, que diz que aquele que é fazedor, que é cumpridor da palavra, este tal será bem-aventurado, este tal será feliz. Então, meus irmãos, precisamos ler, é importante sim, ouvir a palavra é importante sim, até para que nos aprofundemos mais, para que conhecemos mais. Mas não basta conhecer, a gente tem que viver.
Se a Bíblia diz que precisamos buscar santidade, ser de santos como eu sou santo, a gente tem que procurar sim ser separado do mundo. Se a Bíblia diz que nós precisamos amar o nosso semelhante, sim, a gente deve amar o semelhante. Então, tudo que a Bíblia diz, a gente precisa buscar graça, força e misericórdia do Senhor para colocar em prática, porque essa é a vontade de Deus. Está escrito que aquele que ama o Senhor é aquele que cumpre os mandamentos. Então, não adianta dizermos que amamos ao Senhor se não andamos naquilo que a palavra diz. Para de fato amarmos e para de fato sermos servos do Senhor, a gente precisa permitir que a palavra do Senhor tenha autoridade sobre nós. A gente precisa caminhar sob a palavra. A gente precisa caminhar e praticar aquilo que a Bíblia diz. Então, que nessa manhã, o Espírito Santo de Deus complete a sua palavra em nossos corações. Que o Senhor nos conduza verdadeiramente ter uma vida e uma postura de servos, de pessoas que se alegram diante das dificuldades e diante das provações, e também que Ele nos possibilite, nos ajude a sermos cumpridores da palavra. Então, que Deus nos abençoe e nos dê uma semana debaixo da sua graça. Deus abençoe, meus irmãos.